Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos ao canal Desmistificando Brana, o canal que mostra a face oculta da mensagem de William Branham. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, deixe o seu like e ative o sininho das notificações, porque hoje é mais um episódio do BranaCast, esse podcast que traz um convidado e um tema com relação à mensagem. E hoje, mais uma vez, nosso convidado, Charles Paisley, vem trazendo uma continuação do último episódio onde a gente trouxe sobre o homossexualismo na mensagem. Não é isso, irmão Will? É isso mesmo, Ana. Esse é o parte 2, pois deixamos algumas coisas para essa parte. Temos que fechar esse argumento que dentro da mensagem, ocorre alguns casos no Brasil, na África, nos Estados Unidos. Então, é um assunto muito importante, Ana. Mais uma vez, irmão Charles, seja bem-vindo. Agradeço você por nos conceder mais essa entrevista. Once more, Brother Charles, good evening, and thank you very much for your time and for being here with us for one more interview. Well, thank you for the invitation. It's always nice to chat with you. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer conversar com todos vocês. I send you greetings from everyone here in Jeffersonville and the message community, I should say the X-message community from around the world. Bem, eu mando, calorosas boas-vindas de todo mundo aqui de Jacksonville e também de todos os participantes, da mensagem ou ex-participantes da mensagem que estão ao redor do mundo. I hope I can answer your questions and be a help to you tonight. Eu espero poder responder todas as suas perguntas e ser de grande auxílio para vocês hoje. O Aldenir também, e te agradeço também por estar mais uma vez aqui conosco, e a Ana também. Certo? E agora o Anderson, agradeço vocês por fazer esse cordão de 2 dobras, que é mais resistente. Irmão Charles, Liveu foi uma figura importante na mensagem. Você poderia nos falar sobre seus ensinamentos relacionados à sexualidade? Well, Brother Charles, Lee Vale was an important figure in the message. Could you talk to us or could you tell us about him and his sexual teachings or the things that he used to teach about sex in the message? Sure, I can do that. This is a topic that is taboo in some ways. Claro, eu posso fazer isso. Isso é um tópico que, na maioria dos círculos, é considerado um tabu. Uh, a lot of people in the message would frown on these sort of conversations, but there were message preachers who were very public in the way they talked about these things. Muitas pessoas na mensagem costumavam a fechar a cara em relação a esse tipo de discussão. No entanto, muitos pastores da mensagem eram abertos a esse tipo de discussão. So let me tell you a little bit about Lee Vale before I explain some of the things he talked on this subject. Então, eu vou primeiro falar um pouco sobre Lee Vale antes da gente se aprofundar em relação a esse assunto. So, Lee Vale was one of the most important ministers in the message after William Branham died. Lee Vale foi um dos pastores mais importantes dentro da mensagem após a morte de William Branham. Along with Raymond Jackson, Joseph Coleman, and Perry Green, he was in the top tier of William Branham's lieutenants. Junto com Raymond, Coleman e Green, ele era um dos tenentes da alta hierarquia.
He had a very close relationship with William Branham and traveled with him while he was living. Ele tinha uma grande intimidade com William Branham e costumava a viajar com ele quando ele estava vivo. He was the publisher, or rather, I should say, the editor of William Branham's literature. Ele era quem publicava, ou melhor, o editor das obras publicadas de William Branham. And while William Branham was alive, he often told everybody that Lee Vale was the official explainer of the message. E durante o tempo que William Branham esteve vivo, ele sempre dizia que Lee Vale era quem explicava melhor sobre a mensagem. So after himself, William Branham told his audiences that Lee Vale was the greatest teacher in the message. Então, após ele mesmo, William Branham citava que Lee Vale era um dos maiores professores da mensagem. In the years after William Branham died, Lee Vale developed one of the larger sects of the message. Após a morte de William Branham, Lee Vale desenvolveu um dos maiores sectos da mensagem. And among his teachings was some unusual sexual teachings. E entre os seus ensinamentos, haviam alguns ensinamentos pouco ortodoxos em relação à sexualidade. And like a number of other message preachers who also had some unusual sexual teachings, Lee Vale claimed that he received all these teachings from William Branham. E, embora alguns outros tivessem alguns ensinamentos incomuns, Lee Vale costumava afirmar que ele recebeu esses ensinamentos direto de William Branham. And so let me just describe a little bit and maybe read you a few quotes from Lee Vale. Então eu vou descrever para vocês e vou fazer pequenas citações ditas por Lee Vale. So Lee Vale said things like this. Lee Vale disse coisas como essas. This is from a 1996 sermon by Lee Vale. Esse é de um sermão, esse trecho é do sermão de 1996 de Lee Vale. He said, "My God, why don't you read a few books and grow up?" Meu Deus, por que você não lê alguns livros e cresce? Don't be afraid of pornographic books. Não tenha medo de livros pornográficos. You'll understand what the Bible speaks of when you understand pornography. Você vai entender o que a Bíblia quer dizer se você entender pornografia. I'm not lying to you. I'm not lying to you at all. Eu não estou mentindo para você. Eu não estou mentindo para você de forma alguma. Lee Vale taught things like this openly and publicly. Lee Vale ensinava coisas como essa de forma aberta e publicamente. Let me give you another sermon. This is from 1999. Deixa eu lhe passar outro sermão. Esse é de 1999. Lee Vale said, "The Psalms of Solomon is the pornographic book of the Bible." Lee Vale disse que os Salmos de Salomão são a pornografia da Bíblia. When people want to talk about pornography and say it's legitimate, they'll refer to that book and say the Bible is full of pornography. Se as pessoas quisessem falar de pornografia e quisessem torná-la verdadeira, eles poderiam dizer que na Bíblia havia pornografia e que esse livro da Bíblia seria pornográfico. There it is, right there. Pornography is fine. It's okay, no problem. Então, está bem ali, está tudo bem. Pornografia é uma coisa normal e correta. These are the public sermons of Lee Vale. They're on tape, and you can still get them on his website to the present day. Esses são os sermões de Lee Vale. Eles ainda estão por aí, eles foram gravados em fita e você também pode ter acesso a eles indo ao próprio site dele. What I'm reading here is very tame compared to the things he preached. O que eu estou lendo aqui é bastante brando se eu relacionar as coisas que ele pregava. In his sermons, Lee Vale would give detailed, graphic descriptions of sex acts. Em seus sermões, Lee Vale costumava a descrever
de forma bem gráfica atos sexuais. Things I'm not even comfortable reading out loud to you. Coisas que nem eu mesmo ficaria confortável em ler em voz alta para vocês. He would describe acts of sodomy and acts of homosexual sex in his sermons. Ele descreveria atos de sodomia e atos de sexo homossexual em seus sermões. He also taught sermons that would seem to indicate that it was more appropriate to have, seem to encourage raping women. E ele também fazia alguns sermões onde havia uma aparente menção ao ato de estuprar mulheres. I'll read you a quote from a 1989 sermon. Eu vou ler agora uma citação de um sermão de 1999. He said, "Let me tell you something. A woman deuced or raped has been taken regardless of how it was done. Well, bem, vou ler uma coisa para vocês. Em relação ao estupro de mulheres, isso depende muito da forma que foi feito. I would sooner know that a woman was raped than seduced. Eu saberia dizer se uma mulher foi estuprada ou se ela foi seduzida, Because it shows she didn't put her mind to it. porque quando pensamos nisso, mostra que ela não colocou a sua própria mente naquele ato. Let's get that flat. You women sitting here and young people, a man had better rape than seduce. Deixa eu esclarecer para vocês, jovens e adultos. Um homem faz muito mais em seduzir do que em um estupro. Leavale's sermons on these topics were well known in the message community. Os sermões de Limbale eram muito conhecidos na comunidade da mensagem. In some message churches who criticized him, they referred to him as the X-rated preacher or the pornographic preacher. E algumas das igrejas, né, que costumavam a criticá-lo, se referiam a ele como o pastor, né, de classificação acima de 21 anos ou o pastor pornográfico. And Leavale actually embraced that reputation. He was proud of it. E, no final, Livale abraçou essa reputação. Ele se sentia orgulhoso dela. Let me read you a quote from a 1991 sermon by Leavale. Vou ler agora uma citação de um sermão de 91 de Livale. He says, "Here I go again with my X-rated pornographic sermons. E lá vai eu de novo com os meus sermões para pessoas acima de 21 anos. But I'll hammer them down your nose until you begin to see the truth because I'm not a nice preacher." Mas eu vou martelar essas ideias no seu nariz até você entender tudo que eu falei, porque eu quero que você entenda que eu não sou um bom pastor. Now, these things seem unbelievable, don't they? Bem, essas coisas parecem inacreditáveis, não é? It almost sounds like it has to be made up. Ao escutar, parece que foi algo que foi inventado. You have to think this cannot possibly be real. E aí você pensa, isso não pode ser real, But it is absolutely real. mas é totalmente real. Leavale has approximately 1,100 recorded sermons. Livale tem aproximadamente 1.100 sermões gravados. And content like that or worse is in over half of them. E conteúdos como esse estão, ou pior que esse, estão em pelo menos metade dessas gravações. So sexual content is something that has been openly preached for decades in certain message churches in the United States. Então, conteúdo sexual ou gráfico é pregado em algumas igrejas da mensagem há décadas. And the people in inner circles are aware of these teachings, and they've also been spread by message preachers to other parts of the world as well. E as pessoas no círculo mais interno, mais íntimo da mensagem, conhecem
essas citações e mesmo alguns deles e outras pessoas as levaram para outras partes do mundo. So that is Lee Vale and his strange sexual teachings. Então, isso seria Livale e os seus estranhos ensinamentos sobre sexo. O irmão Charles, tem um pastor aqui do Rio Grande do Sul chamado Diógenes Dornelles. Oh, Preacher Charles, there is a preacher here in Brazil from the state of Rio Grande do Sul, a man called Jorge Dornelles. Trouxe alguns pastores americanos, entre eles Brian Kusurek. He brought some U.S. preachers. Among them was Brian Kusurek. He would be the successor of Lee Vale. Isso, ele seria considerado o sucessor de Livale. E esse pastor ah, tem dois fanatismos, Livale e William Branham. E ele é um pouco radical em algumas coisas, entre elas o que você falou. Agora, acabou de falar. And this preacher, he seems to be a fanatic, especially about Livale and William Branham. And he has a very radical attitude, especially towards what you just said. He is one of the men who claims to be Lee Vale's direct successor. Ele And é dos homens. Oh, I'm sorry, sir. and he leads the largest faction of Lee Vale's followers today. Ele alega ser dos maiores, ou seja, o maior sucessor de Livale. E hoje ele tem uma das maiores facções dos seguidores de Livale. He lives near Cincinnati, Ohio, and presents himself, as Lee Vale's successor. Ele mora próximo de Cincinnati, Ohio, e ele sempre se apresenta como o sucessor de Livale. Lee Vale died, I believe, in 2010, roughly 2009, but his health declined in the last years, and Brian Kukurek and a few other men schismed after he died and divided his followers. Bem, Livale morreu ali por volta ali do começo de 2010, final de 2009, eu creio. Mas a sua saúde se deteriorou anos antes disso. E esses homens estavam próximo dele no fim e dividiram os seus conceitos, por assim dizer. Brian Kukurek's church runs a website which publishes Lee Vale sermons. Brian Kukurek tem site, ou seja, da igreja dele, que divulga os sermões de Livale. And all of the quotes that I just read you can be pulled from the transcripts of Brian Kukurek's website. E todos os sermões ou citações que eu acabei de ler para vocês podem ser todas buscadas no próprio site. As transcrições estão lá no site de Brian Kukurek. Eu tenho um amigo que é tradutor e intérprete há 30 anos. I have a friend that is translator and interpreter for 30 years now. E quando Brian Kusurek veio ao Brasil, ele foi o tradutor. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. And when Brian Kukurek came to Brazil, he was the translator or the interpreter for the team. They went to Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. E por isso, o Milton Oliveira foi para os Estados Unidos e conviveu com o Oliveira por 4 anos, e ele achou, ele veio com algumas coisas estranhas nesses 4 dias de convívio. And that's why my friend Milton Oliveira went to live in the US and stayed some time and met Livale. And during the time, he thought that Livale was a little bit odd. Ana?
Gostaria de fazer uma pergunta que está fora do nosso cronograma. So, Mr. Charles, I'd like to ask you a question. There is not on the list. Você acredita ou temos como comprovar que William Branagh tem influenciado essas ideias malucas de Liveo? Well, do you believe, or is there a way that you can tell us if William Brennan is the one that directed or told Liveo the same ideas that made Liveo preach what he preaches? There are things we know, and then there's things we don't know. Bem, tem coisas que sabemos e tem coisas que não sabemos. I can tell you something I do know, though. No entanto, eu posso dizer uma coisa que eu sei. In 1965, William Branham preached a sermon at the Tabernacle in Jeffersonville. Em 65, William Branham pregou um sermão no tabernáculo de Jeffersonville. My family was there when he preached the sermon. Minha família estava lá quando ele pregou esse sermão. The sermon is on recording, and you can listen to it as well. O sermão está gravado, e se qualquer um quiser ouvir, é possível. In that sermon, he said that he had certain pornographic papers in his possession that day at the platform. Nesse mesmo sermão, ele afirmou que ele tinha algumas imagens pornográficas juntamente com ele no púlpito. And he told the congregation on recording that he was going to have a private meeting after the service to discuss the pornographic material. E ele disse a todos que após o sermão, ele faria uma reunião privada para discutir sobre esse material pornográfico. I know, in fact, that that meeting did happen. Eu sei de fato que essa reunião ocorreu. I know multiple people who were in the meeting when it happened. Eu sei de muitas pessoas que estavam nessa reunião quando ocorreu. And some elements of the things in that meeting have been told to me by the people who were there. E algum dos elementos que ocorreram nessa reunião foi me passado por essas pessoas que participaram. So I do believe that William Branham did indeed tell Lee Vale that pornography was acceptable in some way. Então, eu acredito que William Branham tenha dito diretamente a Liveo que a pornografia é aceitável de certa forma. And I do believe that there are some elements of truth to these teachings coming from William Branham. E eu acredito que há elementos que comprovem que esses ensinamentos vêm direto de William Branham. Lee Vale is not the only message preacher from the first generation who claimed to have received strange sexual teachings from William Branham. Liveo não é o primeiro pastor, ou seja, o pastor da primeira geração de pastores, que teria alegado ter recebido ensinamentos sobre pornografia de William Branham. We know that from the preachers at the park in Arizona. We know it from the ministers who engaged in polygamy in those years as well. Nós sabemos disso através dos pastores que vieram do parque no Arizona. Nós sabemos disso também contemporaneamente dos pastores que começaram a falar sobre poligamia. We also know that a large part of William Branham's inner circle were homosexuals. E hoje nós também sabemos que boa parte do círculo íntimo de William Branham era composto por homossexuais. And a number of them also justify their behavior based on things they claim William Branham said. E esses números que compunham esse círculo, né, alegavam todos que William Branham repassava esse tipo de ensinamento. Now, how much did William Branham actually say, and how much did they twist to say something else is an open question. Agora, quanto realmente disso vem de William Branham ou quanto disso pode ter sido distorcido por essas pessoas, nós não sabemos.
One thing that is very clear is that there is fairly widespread sexual immorality among the first generation of message leaders, all kinds of deviant behavior that went on, and they claim to have received permission or instruction from William Branham. Agora, o que nós sabemos é que há a comprovação do ensinamento e também de atos considerados imorais e repassados por esses pastores da primeira geração. E eu falo de comportamentos que se desviariam totalmente do que a gente considera, né, normal. E eles todos alegam que isso adveio diretamente de William Branham. And whether or not they really got it from William Branham or not, the fact is they were practicing this deviant behavior. No entanto, independente de a gente discutir se veio ou não de William Branham, é importante frisar que eles praticavam esses mesmos comportamentos. And they were practicing this deviant behavior while William Branham was still living, and with William Branham having knowledge of some of them doing it. E eles praticavam esse mesmo ensinamento divergente, né, enquanto William Branham estava vivo, e mesmo após a morte dele. I hope that helps answer that question a little bit. Eu espero que isso tenha ajudado a esclarecer essa pergunta um pouco. Obrigada. Ele eu acho que isso explica bastante muitos casos de abuso, muita questão a respeito da opressão, das mulheres serem oprimidas dentro da mensagem, isso explica bastante. Well, yes, that was very helpful because I think that this would explain many cases of sexual abuse or maybe abuse in general, and the oppression the woman of the message goes daily. Yes, a lot of preachers that have went down this path have found ways to justify their ideas in things that either William Branham said to them privately or in his public teachings. And it's unfortunate because people believe William Branham had such authority, they don't critically think about, what's actually happening. E isso, visando isso, né, nós podemos dizer que esses pastores que enveredam, né, por esse caminho e seguem o que William Branham disse ou não, né, acabam por, nós não sabemos, distorcendo ou não tudo aquilo que William Branham teria dito ou não dito em particular para eles. One thing that is particularly unfortunate is that the majority of message preachers would disagree with these things, like I quoted from Lee Vale. O que é interessante a gente frisar é que a maioria das pessoas ou pastores da mensagem iriam discordar ou discordam dessas coisas que eu acabei de ler sobre Liveo. The majority of people in the message and message leaders would have a very bad opinion of this sort of deviant behavior. A maioria das pessoas na mensagem, ou a maioria dos líderes, teriam uma opinião contrária sobre esse comportamento divergente. But even though publicly they would say William Branham never preached these things, and they will be speak against people who would practice these things, I'm not aware of any point in the history of the message that anyone ever turned these people into the authorities, that anyone ever reported or corrected or dealt with any of these abusers. No entanto, a maioria das vezes, o que que essas pessoas dizem? Essas pessoas simplesmente dizem que William Branham nunca ensinou isso e que isso não, ou que isso não ocorre na mensagem. Por quê? É visível que essas pessoas que são contra a ideia nunca entregaram essas pessoas às autoridades. Nunca These abu- reportaram esses mau atos. these abusers, men like Leo Mercer, men like Gene Goad, men like Lee Vale, were allowed to live out their entire lives. They were never reported to authorities, and no one was ever held accountable for anything. Pessoas, ou seja, esses
Abusadores, pessoas que cometeram abuso, como Leo Messer, Jim Gold, Lee Vale, nunca foram entregues às autoridades ou reportados por nenhum desses crimes. Even though many people knew what was going on, especially other people in senior leadership positions. Mesmo que muitas outras pessoas soubessem o que estava ocorrendo realmente, especialmente pessoas da classe sênior do círculo interno da igreja. O senhor falou também sobre a poligamia dentro da mensagem. Você poderia nos contar como a poligamia começou dentro da comunidade? So, while you were answering the question, you also spoke about polygamy in some message groups. So, could you tell us about how polygamy started in the message community? So polygamy has been in the message since at least the 1960s. Bem, a poligamia tem estado na mensagem pelo menos desde a década de 60. The first message polygamist I'm aware of is a man named Sidney Jackson. O primeiro praticante de poligamia que eu tenho ciência é um homem chamado Jackson. Sidney Jackson was a South African man. He had two wives, and he joined the message in 1951. Sidney Jackson era um sul-africano que tinha duas esposas e ele teria se unido à mensagem em 51. In about 1965, William Branham preached a sermon where some people said, he said, that polygamy was acceptable. William Branham pregou um sermão em 65, onde algumas pessoas alegam e dizem que ele teria pregado que a poligamia é aceitável. At that time, there was already Sidney Jackson as a polygamist in the message. E, naquele tempo, já havia Sidney Jackson que pregava a poligamia dentro da mensagem. William Branham spoke very highly and publicly about Sidney Jackson on tape many times. William Branham falou várias vezes isso em gravações, exaltava Sidney Jackson nessas gravações muitas vezes. Immediately after William Branham preached the 1965 sermon where he seemed to endorse polygamy, several other men here in Jeffersonville also began to practice polygamy. E após o sermão de 65, onde William Branham aparentemente endossava a poligamia, muitas pessoas da mensagem em Jeffersonville começaram a pregar e a usar a poligamia. So polygamy began to spread among message followers in the United States while William Branham was still living. A poligamia se espalhou entre as pessoas da mensagem nos Estados Unidos enquanto William Branham ainda estava vivo. The first American message preacher to embrace polygamy was a man named J.T. Parnell. O primeiro homem a abraçar a poligamia dentro dessa igreja dessa forma foi um homem chamado J.T. Parnell. He was a regular visitor at the Branham Tabernacle. He preached regularly at the Branham Tabernacle, and William Branham spoke favorably on recording of him many times. Ele era assíduo no tabernáculo de Branham. Algumas vezes ele pregava nesse mesmo tabernáculo. E William Branham falava muito bem sobre ele. Everyone in the message is familiar with the book and exposition of the seven church ages. Todo mundo na mensagem conhece o livro das 7 eras da igreja. One of J.T. Parnell's wives made the original transcript of this book. Uma das esposas de J.T. Parnell fez a transcrição, ou seja, a transcrição original desse livro. So a polygamist made the original transcript of this book. Ou seja, um praticante de poligamia fez a transcrição original desse livro. And it was given to Lee Vale, who then edited it. E, em seguida, foi dado para Liveo, que foi o editor. I hope I'm building a picture in your mind. Eu espero estar conseguindo construir uma imagem na sua mente. J.T. Parnell planted a number of polygamous churches in the United States, primarily in Appalachia.
J.T. Parnell idealizou várias igrejas poligamistas, especialmente começando em Appalachia. And over the years, a number of polygamous sects have appeared, and some of them have even been in the news in the United States. E a partir daí, muitos atos de poligamia começaram a se espalhar. E algumas desses atos, né, foram até parar em jornais. And while the polygamists are a minority and the majority reject them, they're still there, and there's been a lot of negative ramifications of their behavior over the years. Bem, os praticantes de poligamia são a minoria e a maioria os rejeita. No entanto, eles estão lá e eles continuam pregando isso dessa mesma forma. So that is how polygamy got started here in the United States among the message followers. Então, seria dessa forma que a poligamia começou entre os praticantes da mensagem aqui nos Estados Unidos. And when you start to package all this up, you begin to realize there was a lot of sexual deviancy happening among the early message community. Então, se você começar a juntar todas as peças desse quebra-cabeça, você consegue dizer que havia comportamentos divergentes em relação a atos sexuais dentro da mensagem. It was not the majority, but the majority did not do anything to stop it. Bem, não era praticado pela maioria, no entanto, a maioria também não fez nada para que isso não ocorresse. And in fact, the majority attempted to cover it up and pretend it never happened. E, na verdade, a maioria tentou somente encobrir e fingir que isso nunca aconteceu. But these deviants have been among the message community all along. Mas esses divergentes têm estado dentro da mensagem desde sempre. Irmão Charles, a poligamia se tornou comum em alguns movimentos, alguns grupos da África. Você poderia explicar isso? So, Brother Charles, polygamy became common among some of the message groups in Africa. Could you explain how polygamy began among the African message churches? So, polygamy is most widespread among message followers in Africa, more so than the United States. Bem, a poligamia ela é mais espalhada nas igrejas da África do que ela foi nos Estados Unidos. In part, it goes back to the man I mentioned named Sidney Jackson. E parte disso seria relacionado ao homem que eu citei anteriormente, Sidney Jackson. After William Branham died, Sidney Jackson became the primary leading message missionary in Africa. Depois que William Branham morreu, Sidney Jackson teria se tornado o missionário primário e líder das igrejas nessa parte do mundo. All of the oldest message groups in Africa were planted by Sidney Jackson. Todos os grupos mais antigos da mensagem seguiam Sidney Jackson. And Sidney Jackson was privately teaching and accepting polygamy from the very beginning. E Sidney Jackson estava pregando e ensinando a poligamia desde o começo. The biggest polygamy scandals in the message have came out of Africa. Os maiores escândalos em relação à poligamia ocorreram na África. There was a man named Robert Martin Gumbura, for example. Houve um homem chamado Robert Martin Gombura, por exemplo. He lived in Harare, Zimbabwe. Ele vivia em Harare, no Zimbábue. He established a commune among his message followers. Ele estabeleceu uma comuna entre os seus colegas da mensagem. And he had, I don't know how many dozen wives. E ele tinha, não sei quanto, mas parecia ser uma dezena de esposas. He was creating pornographic materials from his wives.
ele criava materiais pornográficos com as suas esposas. And that is what ultimately caught up with him. E isso é o que nós vimos e chegou até ele. He had a very large following with thousands of people. Ele tinha uma quantidade de seguidores ou fiéis, era composto de milhares de pessoas. The government eventually cracked down on him because of his activities and put him in prison. O governo acabou caindo em cima dele através de uma operação e o colocou na prisão. He died in prison about 3 years ago. Ele morreu encarcerado, mais ou menos há 3 anos atrás. It was a very big scandal in Zimbabwe at the time that it happened. Foi um grande escândalo no Zimbábue quando ocorreu. Uh, Polygamy is also somewhat common in the Democratic Republic of Congo. A poligamia também é algo normal, considerado normal na República Democrática do Congo. Ewald Frank and Sidney Jackson were among the very first message missionaries to go into the Democratic Republic of Congo. Ewald Frank e Sidney Jackson estavam entre os primeiros missionários que foram até a República Democrática do Congo. And the very first native preacher and native church that they established was in Kinshasa, and the pastor there was Makuna Kazadi. E a primeira igreja nativa iniciada ali foi em Kinshasa. E o pastor se chamava, vou só pedir para ele repetir que eu não guardei o nome. Mr. Charles, could you repeat the name? It was in the city of Kinshasa. His name was Makuna Kazadi. O nome do pastor era Makuna Kasari. So that was the first message church in the Democratic Republic of Congo. Então, essa teria sido a primeira igreja oficial da mensagem na República Democrática do Congo. That church was established in the 1970s. Essa igreja teria sido desenvolvida ou idealizada na década de 70. That was the center point from which the message spread across Central Africa. E esse foi o momento principal que levou a mensagem, ou a igreja da mensagem, a se difundir na África Central. So Kazadi was led to believe polygamy was acceptable by Sidney Jackson. Então, Kasari foi levado a acreditar que a poligamia era normal devido aos ensinamentos de Sidney Jackson. And he embraced polygamy in the late 1970s. E ele abraçou a poligamia, ele mesmo abraçou na década de 70. So the Central African Message Community, their main church, accepted and embraced polygamy from nearly the beginning. Então, na África Central, a principal igreja dessa região abraçava e pregava a poligamia desde o início. So polygamy was often accepted, tolerated, promoted in the first tier of message missionaries into Central and Southern Africa. Então, a poligamia era aceita e pregada pelas primeiras gerações de pastores da África Central. This continued unhindered for decades. E isso continuou de uma forma normal, sem pressão, por décadas. And it was tolerated by the broader message community. E era tolerado pela grande maioria da comunidade. Perry Green would visit. Lee Vale would visit. Faith Assembly, Raymond Jackson would visit. Ewald Frank would visit, but no one ever confronted the polygamy practices. Bem, Lee Vale, Raymond Jackson, Perry Green, todos eles visitavam, todos eles iam até esses locais. No entanto, nenhum deles criticava o que ocorria ali. No one confronted the practice because they knew that then the community would reject them. Ninguém rejeitava essas práticas, porque eles sabiam
que os membros dessa comunidade não seriam rejeitados. And so polygamy spread very far in Africa because it was there from the beginning in the early churches, and because none of the visiting senior leaders would ever do anything to confront it. Então, a poligamia se difundiu muito facilmente na África porque ela estava lá desde o início, ou seja, desde a fundação dessas igrejas, e também a liderança sênior dos círculos internos não criticavam ou não faziam nada em relação a isso. It really only began to slow down in more recent years when the governments of Africa started to crack down on the polygamists there. Esses atos só começaram a desacelerar nos últimos anos, quando os governos começaram a realizar operações para acabar com essas práticas. The original message church there ended up being led by a man named Pierre Casambanca. A igreja principal de lá acabou sendo liderada por um homem chamado Pierre Casabanca. There were thousands of message followers in his church and a large network in Central Africa, which looked to him as leader. Haveria vários seguidores ou fiéis na sua igreja, e grande parte das igrejas que compunham essa rede o seguiam. They were aligned with Ewald Frank and his sect of the message. Eles estavam alinhados com Ewald Frank no seu secto, na sua igreja. Well, Pierre Casambanca was arrested last year for marrying his 11th wife. Pierre Casabanca foi preso ano passado por se casar com a sua 11ª esposa. For his 11th wife, he married an 11-year-old girl. Porque para a sua 11ª esposa, ele se casou com uma jovem de 11 anos. The authorities arrested him and he's in prison for that today. As autoridades o prenderam e ele está encarcerado até hoje. So these sort of things, which really are child molestation and child rape, are still going on in message churches to the present day. Então, esses atos de moléstia contra as crianças, abuso sexual contra crianças, ainda acontecem até hoje dentro das igrejas da mensagem. And unfortunately, it takes outside authorities to intervene because the message community does not police itself. Infelizmente, é necessário que atores externos venham a intervir, porque internamente os membros da mensagem não farão nada. So I hope that answers the question about Africa a little bit. Bem, eu espero que isso esclareça um pouco sobre essa questão da África. Ana? O senhor mencionou a respeito da pornografia que Liveo propagou como sendo benéfica, mas nós temos artigos científicos provando o quão prejudicial para a saúde do ser humano, principalmente mental, é o consumo de pornografia. Então é engraçado ouvir isso no púlpito, né? Well, as you mentioned, that Liveo would consider pornography something normal, and he would preach about that. That is odd because if we talk about studies and all, the specialists they always said or says that pornography is very bad for human beings, especially for the minds. So I believe that very odd or strange that a man like Liveo would preach that in the pulpit. It is very strange, especially considering he preached that to sermons where there were children in the audience. Sim, é muito estranho, especialmente porque ele pregaria sermões para audiências onde você teria crianças. And there were children in the audiences when he would make his detailed, graphic sexual explanations, too. E haveria crianças até nos momentos onde ele graficamente descrevia
os atos sexuais. What Meu I will Deus. do is when we finish this interview, I will send you some of those graphic quotes. O que eu vou fazer? Quando nós terminarmos essa entrevista, eu vou mandar algumas dessas citações mais gráficas que eu And tenho. if you feel comfortable translating them and showing them to your listeners, you may. E se vocês se sentirem confortáveis em traduzi-las e mostrarem para os seus leitores, vocês podem fazer isso. Some of them are so terrible, I fear for my soul to say it out loud. Algumas delas são tão fortes que eu temo pela minha alma ao falar sobre isso abertamente. But I'll share them with you in case your listeners are interested. Mas eu vou dividir essa informação com vocês, por caso dos seus leitores ou ouvintes terem interesse nisso. Muito obrigada. A gente vai estar compartilhando no nosso site desmistificandobrana.com. Well, thank you very much, Brother Charles, and we will be sharing all this information in our website, okay? Demystifyingbrandon.com. E falando a respeito de abusos, sabemos que todos os abusos são absurdos e horríveis. Well, and when we talk about abuse, we know that any form of abuse is absurd. Nos Estados Unidos, qual foi o pior caso de abuso que você ouviu a respeito? So, talking about the US, in the US, what was the worst case, or I don't know if maybe it was a scandal that you heard about? There have been many bad cases that have happened over the years. Bem, houveram muitos casos ruins que aconteceram ao longo do tempo. Oftentimes, the people in the message are not even fully aware of what has happened. Muitas das vezes, as pessoas na mensagem não têm nem ciência do que está ocorrendo. Even when the cases go to court and people go to jail, oftentimes the message leaders have a story to cover it all up. Mesmo quando os casos acabam no tribunal e prisões são feitas, os líderes da mensagem acabam criando histórias para acobertar o ocorrido. And I think the worst cases are the ones where children have been abused and molested. Eu creio que os piores casos são os casos que envolvem o abuso e a moléstia de crianças. And there's a history of that also going back to the early days of the message as well. E há relatos disso até quando a gente volta aos primórdios da igreja Uh, da mensagem. and just in recent years, there was a cover up of child molestation at the largest message church in North America. Bem, em anos recentes, houve um grande acobertamento de atos, abuso ou sexualidade infantil, abuso direto a crianças que foram acobertados pela igreja da mensagem. Ed Biscoe, who died just a couple months ago, was actually responsible for directing that cover up. O bispo que morreu há pouco tempo até foi um dos responsáveis por encobrir esse ato horrível. It divided the church and the message community in British Columbia very badly. Isso dividiu as opiniões da mensagem na Colômbia Britânica de forma muito grave. An older and a more forgotten case is the case of Samuel Johnson. E um dos casos mais antigos e mais esquecidos é o caso de Johnson. Samuel Johnson was one of the very oldest message missionaries and was in the message while William Branham was still living. Samuel Johnson era um dos missionários mais antigos e ele estava na mensagem enquanto William Branham estava vivo. The message churches in the Philippines were planted through his efforts.
As igrejas da mensagem nas Filipinas foram idealizadas através do seu planejamento. He was arrested and put in prison for raping a young girl in the 1980s, for example. Nos anos 80, ele foi preso por estuprar uma jovem criança. There's all kinds of cases like this that we could talk about, but I think the worst one of all is probably the ones you're familiar with out in Arizona at the park. The abuse there was horrific. Há muitos casos que nós poderíamos falar aqui, no entanto, eu creio que o pior deles é o caso do parque. O abuso lá foi de uma forma absurda de descrever. Several of the victims have publicly described just the torturous horrors that happened out there with Leo Mercer and Gene Goad. Muitas vítimas descrevem as torturas e os atos horríveis que teriam sido cometidos por Leo Messer e Gene Gold. I know we've talked about them before, but I may not have told you this part of it. Bem, eu sei que nós falamos sobre eles anteriormente, mas eu acho que eu nunca falei para vocês sobre o que eu vou falar agora. After the abuse there, Gene Goad returned to Jeffersonville. Após ter cometido os abusos lá, Gene Gold retornou a Jeffersonville. He actually briefly attended my church after that. E por um tempo, ele até frequentou a minha igreja após o ocorrido. I know that the leaders in Jeffersonville know what happened in the park. Eu sei muito bem que a liderança de Jeffersonville sabe o que aconteceu no parque. The victims came to our churches and told us after it happened. As vítimas vieram à nossa igreja e nos contaram o que teria ocorrido. And the perpetrators themselves came to our churches. E as próprias pessoas que realizaram o ato vieram à nossa igreja. And just like in all of these other cases, nobody ever did anything about it. E como em todos os outros casos citados, ninguém fez nada em relação a isso. Just like they still don't do anything about it today. Assim como até hoje eles não fazem nada sobre isso. It's a very sad stories. É uma história muito triste, de fato. Irmão Charles, ainda hoje existem casos de abusos sexuais ocorrendo na mensagem nos Estados Unidos. So, Brother Charles, do you think that still today there are cases of sexual abuse in the message in the United States? Oh, absolutely there is. Com certeza isso ocorre. There have been multiple arrests just within the past 6 months of people accused of molesting children in message churches. Nos últimos 6 meses, foram feitas várias prisões por pessoas ou de pessoas que foram acusadas de molestar crianças na mensagem. In Tucson, Arizona, there's a church called Golden Dawn Tabernacle. Em Tucson, Arizona, há uma igreja que seria chamada de Amanhecer Dourado. A man accused of child molestation was arrested there just a few months ago. Um homem acusado de molestar crianças foi preso lá não faz muitos meses ou alguns meses atrás. The pastor of the church was also arrested for directing the cover up of the child molestation. E o pastor da igreja também foi preso como cúmplice e por encobrir o que teria ocorrido. They're currently awaiting trial. No momento, eles estão esperando para serem julgados. Here in Jeffersonville, 2 people were arrested also roughly 5 months ago. Aqui em Jeffersonville, 2 pessoas foram presas não faz mais de 5 meses atrás. They had set up secret cameras in their home.
Eles teriam instalado câmeras secretas em suas casas. And they were taking pictures and videos of young girls in the Jeffersonville message community. E eles estavam fazendo vídeos e tirando fotos de jovens meninas daquela comunidade da mensagem. And they were taking pictures of them taking their clothes off, changing, showering, using the washroom. E eles estavam tirando fotos quando elas, por exemplo, se trocavam, quando elas iam no banheiro, quando elas precisavam tomar banho. And they were publishing these pictures of children in the Jeffersonville message community, illegally. E eles estavam publicando essas fotos entre as pessoas da comunidade da mensagem em Jeffersonville de forma ilegal, claro. They are also awaiting trial right now. E nesse momento, eles também estão aguardando o julgamento. So these sort of things, very sadly, are still going on in the message. Esse tipo de coisa, infelizmente, ainda ocorre dentro da mensagem. And in all of these cases, even these recent ones, it wasn't the message community or the message churches or the message preachers who turned them in. It was the authorities intervening, the police intervening to actually do something about it. E, infelizmente, em todos esses casos, não foi a comunidade da igreja, não foram os fiéis da mensagem que reportaram ou entregaram essas pessoas, mas sim as autoridades que interviram para poder acabar com esses atos. It's hard to understand how the most holy people on earth could have these sort of things happening among them. É muito interessante pensar que as pessoas mais pias da face da terra permitem que esse tipo de ato ocorra sob o nariz delas. It's really hard to understand how these people who are close to perfection and almost ready to go in the rapture are not doing anything about these terrible things happening among them. É muito estranho pensar que essas pessoas que miram a perfeição, ou seja, para ser um santo, não fazem nada em relação a essas coisas que estão acontecendo ao redor delas. How can you be perfected and ready for the rapture and and these deep holy lives, yet you look the other way when this sort of activity is going on around you and do nothing about it? Como é que você pode pensar em perfeição e em viver uma vida, ou seja, para essa perfeição em direção à santidade, quando você simplesmente desvia o seu olhar e evita olhar para essas coisas que estão acontecendo ao seu redor? It's hard to make sense of that, isn't it? É muito difícil fazer com que tudo isso faça sentido, não é? Irmão Charles, é bem interessante o que você acabou de falar. Oh, Brother Charles, it is very interesting what you just said. Eu vi um vídeo do pastor Perry Green, final dos anos 90. I watched a video of Pastor Perry Green. I think that was in the late 90s. Ele disse que estava ministrando e tocou no nome de William Branham. No mesmo instante, o telefone toca e William Branham ligando para ele. Well, he was preaching and he spoke about William Brennan, and then on at the same time, the phone rang and it was William Brennan calling him. E Perry Green fez: irmão Branham, você ligou porque você soube que Deus revelou a você que eu estava falando seu nome. Não foi isso mesmo? Well, Brother Brennan, you called me because there was a revelation. God gave you a revelation, and you understood that I was talking about you, that I have said your name. That's what happened, right? William Branham confirmou: sim, sim, irmão Perry. Yes, William Brennan confirmed and said, yes, Brother Perry, that's what happened. Em 65, William Branham foi no acampamento de Park
e trouxe um ou foi dois sermões agora que eu não lembro. In 65, William Branham had gone to that camping, the park, and brought two sermons. E onde estava o Deus de William Branham que revelou a Perry Green e não revelou o William Branham que estava tendo os abusos sexuais? So, where was the God of William Branham that made him know, or there was a revelation when Perry Green was talking or saying his name? Where was his God when these abuses were happening in the park and he was not aware of? Eu acredito que o Deus de William Branham, que é o Deus da Bíblia, fechou os olhos para os abusos e abriu os olhos para revelar para William Branham, ligar para Perry Green. Well, I believe that we can say that William Brennan's God closed his eyes to the sexual acts, but it was very clear that his eyes was open when Perry Green was talking about him. Eu acredito que um Deus que se revela através da Bíblia. E esse Deus, eu acho que falhou. Não falhou. Na verdade, esse Deus estava, como eu posso dizer, para não ofender os clientes da mensagem. O Deus de William Branham, não o Deus da Bíblia, eu acho que era usar um pouco de sarcasmo para ocorrer tudo isso e simplesmente estar ausente. Não o Deus da Bíblia, mas o Deus da mensagem de William Branham. Well, I believe that this God, William Brennan's God, and I want to say in a way that is not offensive to the people in the message, because I'm not talking about God. Is a different concept. What I want to say is that William Brennan's God, that God that he preached about, it seems that it is a very sarcastic entity. It is not like God should be. It is the God that William Branham puts in the message. Desculpe, por esses dias eu vi alguns sermões de William Branham e Perry Green falando, e isso me chamou muito a atenção. Muita atenção. Oh, and I'm sorry if I'm bringing this up, but when I saw Perry Green saying these things, I thought what he's saying is very interesting. And this was in my mind. It is still in my mind. It is very unusual, isn't it? Bem, é muito incomum, não é? How could William Branham have such a gift of knowledge and insight, but did not realize what was happening around him? Como poderia William Branham ter dom da visão e da certeza e não saber que isso tudo ocorria ao seu redor? How did he not know J.T. Parnell was a polygamist? Como é que ele poderia não saber que J.T. Parnell era poligamista? How did he not know that Samuel Johnson was a child molester? Como é que ele poderia não saber que Samuel Johnson era molestador? How did he not know that Sidney Jackson was a polygamist? Como é que ele poderia não saber que Sidney Jackson era poligamista? How did he not know that Gene and Leo were homosexual child molesters? Como ele poderia não saber que Jean e Leo eram gays e molestadores de crianças? You can just go on and on that list for so long. Você pode ficar nessa lista por muito tempo e continuar nela. How did he not know that? Como é que ele poderia não saber? It's interesting that you mentioned Perry Green. É muito interessante que você tenha falado sobre Perry Green. Let me read you a quote from a sermon of Perry Green in 2002.
Eu vou ler para você uma citação de um sermão de Perry Green de 2002. and see what you think. E aí você me diz o que você pensa. Perry Green said he spent 2 hours telling me about Leo and Jean. Perry Green disse: ele passou 2 horas me falando sobre Leo e Jean. William Branham told me how they had come and he told me what they had done. William Branham teria me contado de onde eles vieram e o que eles teriam feito. He told me all of their faults. Ele me disse todas e me explicou todas as suas falhas. He told me how they practiced extortion. Ele me contou como eles praticavam extorsão. He told me how they got people to move to Arizona. Ele me contou como é que eles fizeram para que as pessoas mudassem para o Arizona. He told me how they took money from him and kept it for themselves. Ele me disse como eles teriam afanado o dinheiro dele e mantido para eles mesmos. He made me so angry at Jean and Leo that the next time I saw them, I was going to roll up my sleeves and put some double anointing of a Texas on them. Ele me deixou tão chateado em relação a Leo e Jean que eu disse a mim mesmo que da próxima vez que eu os encontrasse, eu iria arregaçar as minhas mangas e eu daria o melhor do Texas para eles. I think William Branham did know, and he was involved in the cover up. Eu acredito que William Branham sabia e que ele estava envolvido no acobertamento. Perry Green even told him that William Branham had told him all the bad that they did. Perry Green afirmou que William Branham teria dito a ele todo o mal que eles teriam feito antes. Let me read you what what Perry Green said next. Deixe-me dizer para você o que o Perry Green teria dito em seguida. And this all happened while they were taking a road trip together. Isso tudo ocorreu quando eles estavam em viagem juntos. Perry Green says, we got back to Flagstaff, Arizona, and pulled into the restaurant to eat. Brother Branham had been driving from Salt Lake City. Perry Green disse: nós paramos em Flagstaff em um restaurante para comer. E William Branham esteve dirigindo desde Salt Lake City. We got out of the car and stretched the kinks out of our back and everything. Bem, nós saímos do carro, esticamos nossas costas e tudo mais. Brother Branham looked at his watch and said, you know, we have a couple hours. Let's go over the mountain and see Jean and Leo. William Branham olhou para o relógio e disse: bem, nós temos algumas horas, né? Então nós vamos ali até as montanhas para visitar Jean e Leo. Perry Green then made a very long pause and he said, I stopped and said, Brother Branham, I don't understand. Bem, Perry Green fez uma longa pausa, né? Olhou para o irmão Branham e disse: eu não entendo, irmão. William Branham said, you don't understand what? William Branham respondeu: o que você não entende? Perry Green said, you spent 2 hours today telling me what terrible crooks they were, and now you want to go see them. Bem, você passou 2 horas me falando o tipo terrível de golpista que eles eram e agora você quer visitá-los? And this is the only time that Brother Branham ever rebuked me. E esse foi a única vez que o irmão Branham me repudiou. He said, Brother Green, I am disappointed in you. Ele disse: irmão Green, eu estou desapontado com você. I thought you would understand. Eu achava que você entenderia. Just because they're crooks doesn't keep me from loving them. Só porque eles são golpistas, não impede que eu os ame. And so you know what I started to do? I started to do everything I could to love Leo and Jean. E sabe o que eu fiz? A partir desse momento, eu passei a fazer tudo o que eu podia para amar Leo e Jean. And what I'm reading to you here, Perry Green spoke this to an audience of over 1,500 message believers. E o que eu estou lendo aqui para você, Perry Green teria lido para uma audiência de mais de 1.500 fiéis da mensagem. And in this message, he's commanding the message believers to continue the same cover up
of Gene and Leo that William Branham had been doing himself. E nessa mensagem, ou seja, nesse sermão, ele está afirmando e está ensinando que todos os fiéis da mensagem devem continuar a acobertar Leo e Jean da mesma forma que William Branham fazia. Perry Green went on here to say, I want you to know, don't you ever talk with the motive to destroy Gene and Leo. E Perry Green continua dizendo: eu quero que vocês saibam que vocês nunca devem falar sobre Leo e Jean com a motivação de destruí-los. You be sure you don't have any bitterness in your heart towards them. Você tenha certeza que você não carrega nenhum tipo de amargura em seu coração em relação a eles. You make sure your purpose is not to make them look bad. Tenha certeza de que o seu propósito não é fazer com que eles se sintam mal. And whatever you do, you love them because that's the way that William Branham practiced it. E faça o que fizer, vocês devem achar uma forma de amá-los, assim como William Branham tem feito. So that's all on recording. E isso está tudo gravado. The message leaders are on recording directing the cover up of mass child rapes. Então, os líderes da mensagem estavam gravando mensagens onde eles encobriam de forma grandiosa estupros e moléstias de crianças. The message has had a practice of covering all these things up since William Branham was alive. A mensagem pratica essa ideia de acobertar esses atos desde que William Branham estava vivo. And that practice starts with William Branham himself. E essa prática se iniciou com o próprio William Branham. And just like in that quote from Perry Green, they direct and order the cover up in the name of William Branham. E assim como nós acabamos de ler, dito por Perry Green, eles encobriram e continuaram tudo em nome de William Branham. 'Cause that's what William Branham did himself. It's very sad, very sad. E isso é o que William Branham, ou seja, ele mesmo fez. Então, isso é muito triste, muito triste. Ana? É realmente muito triste e se você que está nos ouvindo e assistindo este podcast, não deixe de denunciar abusos, pois isso é muito importante. Então, não se cale diante a cenários como esse. Eu quero agradecer ao pastor Charles Paisley por estar aqui neste podcast. Muito obrigada. This is very sad indeed. And I like you to the one that are listening to us and watching us. If you see some act like that, any kind of criminal act, sexual abuse, child molestation, anything, please report these acts. This is very important, okay? And I like to thank Brother Charles for being here with us one more time. Thank you very much. Thank you for inviting me to speak with you. God bless you. Muito obrigado por me convidar a falar com vocês. Deus os abençoe. E este foi mais um episódio do BranaCast. Não deixe de se inscrever e compartilhar esse vídeo. E também um agradecimento especial a todos os membros aqui do canal. Que Deus abençoe a todos e até o próximo episódio.